Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando o Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo de número 12. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então aqui é muito importante uma recapitulação no Evangelho de Lucas da forma como Jesus conviveu com estes discípulos, que também receberam, além do título já tradicional em Israel de discípulo, apóstolos. Então, discípulos, apóstolos. Discípulos eram os que eram ensinados, aprendiam com Jesus, e apóstolos, os que seriam posteriormente enviados após o batismo com o Espírito Santo, revestidos do poder do alto, iriam ao mundo anunciar o mesmo evangelho do reino, curando os enfermos, libertando os oprimidos, pondo em liberdade os cativos e anunciando o reino de Deus, pregando o evangelho aos pobres. Então tudo que Jesus fazia, o apóstolo vai dar sequência, vai em outros lugares. Então será assim multiplicado o caminho da pregação de um evangelho que é poder. É um evangelho de poder, é um evangelho com o poder do alto, é um evangelho de pessoas batizadas com o Espírito Santo, que anunciam as boas novas da chegada do poder de Deus à terra. Tem mudança, tem cura, tem libertação, tem transformação. Onde existe isso, existe o Evangelho, existe boas novas do reino de Deus, onde demônios são expulsos, onde pessoas são libertas de espíritos imundos, espíritos que empurram a pessoa para a podridão, para o pecado, para a maldade. Então, nesse lugar chegou o reino de Deus. Nesse lugar, o Evangelho pregado, ele é real, ele é vivido, ele é prático. Ele é acompanhado de boas obras, ele é acompanhado de transformação naquele lugar onde é chegado o reino de Deus. Há arrependimento, o ímpio se converte, o que está na liderança erradamente pela carne, pela nomeação humana, dá lugar ao que é batizado com o Espírito Santo. Neste lugar chegou o reino de Deus, é o reino dos céus, é o reino do poder de Deus, é o reino do Espírito Santo, daqueles que são batizados com o Espírito Santo. Então Jesus subiu ao monte a orar, passou a noite em oração a Deus, realizando ali a sua oração individual, particular com o Pai, falando com Ele. E então, após passar a noite em oração a Deus, Jesus chamou a si os seus discípulos e escolheu, de uma forma que deu uma prerrogativa, uma liderança a 12 deles. A esses 12 ele chamou de apóstolos, os 12 apóstolos. Então quem eram estes apóstolos? Eram aqueles que conviveram inicialmente com ele lá na sua aldeia, lá na Galiléia, lá onde ele foi criado. Jesus o Galileu foi criado ali com alguns discípulos que eram seus amigos, cresceram juntos, eram companheiros de trabalho, eram ali companheiros que preparavam o barco, como Pedro e André, Tiago e João, para que Jesus subisse ao barco e pregasse para os que ficavam na areia, na praia. Então alguns desses Jesus foi selecionando, Jesus foi escolhendo para serem apóstolos. Era necessário, como Jesus era o rabino, era o mestre ali do local, e depois de várias outras sinagogas na região, Jesus era sustentado por aqueles que o ali convidavam para a sinagoga, o mantinham ali por um tempo, ele recebia
e ensinava, e havia todo um trabalho da sinagoga. Para que haja um trabalho na sinagoga, é necessário que haja os discípulos, os que servem, os que ajudam, os colaboradores, que estão bem ao lado ali do mestre, do rabi, do professor, do rabino, traduzido aqui do hebraico para o português, do que ministra o ensino da Torá todo sábado. Então, além dele receber o salário, ele ainda precisava de auxiliares. Nós falamos que na direção do Espírito Santo estava havendo algumas mudanças. O Espírito Santo estava dirigindo para que saísse de Jerusalém, saísse do templo, e agora para que também saísse da sinagoga e fosse ao encontro do povo. Então Jesus precisava dos apóstolos, porque em um momento Jesus estaria ensinando no monte, estaria lá no Sermão da Montanha. E ali, logo após o ensino na sinagoga, existe o Sidur, existe ali o serviço que é dado ao povo que vinha de longas distâncias, vinha lá da fazenda, vinha lá do sítio, vinha daquela região distante, muitos e muitos quilômetros de distância, e vinham no sábado para o serviço da sinagoga, caminhavam para o Shabá, aquela distância, e às vezes dormiam ali, já vinham na véspera para uma longa viagem, iriam passar o Shabá ali, e assim que escurecesse, terminado o Shabá, iriam retornar, ou já no domingo, no dia seguinte. Então era comum, era praticamente obrigatório que se servisse uma breve refeição, um pão, um vinho, um suco, uma bebida, para que eles não fossem dispensados com fome, porque eles fariam uma longa viagem de retorno. Então, Jesus já tinha mesmo que ter auxiliares, mesmo apenas ele pregando, ele já precisava destes. E após a sua morte e ascensão, ele então transformaria esses discípulos, servidores, como era na sinagoga. Agora o Espírito de Deus estava movendo para sair da sinagoga. Deixa aquele lugar, deixa o templo. Já haviam profecias a respeito dessa mudança. Já não haveriam mais sinagogas, já não haveria mais o templo. Então vamos ensinar no caminho, vamos nas casas, vamos nas praças, vamos nas ruas, vamos no deserto, vamos nos montes, vamos reunir a multidão. Agora não apenas um grupo assentado em uma sinagoga, mas um grande número de pessoas para ouvir um breve estudo, uma ministração todo sábado da lei de Moisés, dos profetas, ali da Torá, com aquele povo nos campos, nas terras, porque aquele modelo antigo estava sendo ultrapassado, estava sendo substituído por um que iria funcionar em Israel, mas queria funcionar muito melhor para o mundo. O mundo não tinha sinagogas ainda, o mundo não tinha templos, o mundo não tinha um local reservado. Então todos os locais serviriam. Poderia ser ao ar livre, poderia ser em um palácio, poderia ser em qualquer espaço, seja coberto ou descoberto, nas catacumbas de Roma, onde fosse necessário, eles estariam ali. Sempre um apóstolo. Este apóstolo também faria discípulos. Cada um dos 12 apóstolos faria os seus próprios discípulos, para que também o auxiliasse na missão de sair, para que pudesse pregar o Evangelho, curar, ensinar, batizar com o Espírito Santo e pôr as mãos, para que sejam também batizados, recebessem o Espírito Santo e dessem continuidade ao ministério de Jesus. Aquele que desse continuidade, como Jesus fazia, seria designado apóstolo. Então, aqueles 12 foram os escolhidos para que pudessem dar continuidade ao seu ministério. Então são pessoas da comunidade da Galileia e são pessoas que Jesus ia encontrando no caminho e tinha uma revelação, discernimento, escolhia aquela pessoa, como foi o caso de Natanael,
como foi o caso de Filipe, Bartolomeu. Embora Jesus tenha se encontrado com Natanael, tenha mencionado Natanael, ele não está aqui entre os 12 apóstolos, porque nós tínhamos ali um grande grupo. Ele chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles. Ele tinha muito mais do que esses 12, mas esses 12 estavam ali: Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, irmão de Tiago, e o próprio Judas Iscariotes, que foi o traidor, escolhido ali entre os discípulos, tornou-se apóstolo e mesmo assim traiu Jesus, nos alertando para este ministério de serviço, de obediência e de batismo com o Espírito Santo, de sinceridade, de verdade para com Jesus. Então, dentre muitos discípulos, 12, além de discípulos, tornaram-se, a partir daquele momento, apóstolos. O versículo 17 nos diz assim: e descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão de povo de toda a Judéia e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. Então nós estamos sempre destacando este ministério de Jesus, o Evangelho, o reino de Deus. O reino de Deus está chegando porque a multidão estava vindo para o ouvir a pregação do Evangelho em primeiro lugar, mas também para serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. Então aqui está todo o ministério principal do reino de Deus: ouvir a pregação, ouvir as Escrituras, compreender as Escrituras, terem fé, serem batizados com o Espírito Santo pela fé nessa palavra. Isso é o mais importante, está em primeiro lugar. Mas também a chegada do reino de Deus indica poder de Deus, indica cura, indica libertação. Não serão mais atormentados por espíritos imundos, porque o reino de Deus chegou a bênção, chegou a luz. A luz rejeita, a luz expulsa as trevas. Quando a luz começa a brilhar, acabam-se as trevas. Então, as pessoas atormentadas por espíritos imundos eram libertas, eram curadas. Tem que haver isso. Hoje em dia, alguns pensam que podem anunciar um evangelho sem poder, sem libertação, sem cura. Nesses lugares, nós encontramos toda a sorte de blasfêmia, de vergonha, de erro, de idolatria, de mentira, porque trabalham longe do Espírito Santo, longe da revelação, longe da luz, longe do poder, e às vezes são guiados por espíritos de demônios. O que está acontecendo ali é uma inspiração maligna. Tanto é que Jesus vai dizer que aqueles homens ali de Israel tinham por pai o diabo, porque eles mentiam, porque eles não falavam a verdade, eles não entendiam as Escrituras, eram cegos, guiando outros cegos, eles eram mentirosos. Porque só vai poder falar do céu, da eternidade, de Deus, quem tem o Espírito de Deus, porque é o Espírito Santo que revela as coisas do céu. Alguém nascido aqui na terra, criado aqui na terra, qual visão, qual experiência você tem do céu para falar conosco sobre o céu? Quem que vai falar das coisas de Deus que está no céu? Quem vai trazer para nós esse conhecimento, essa revelação, esse discernimento real? Quem é batizado com o Espírito Santo? Quem vai ler as Escrituras, vai compreender e vai nos trazer a direção e vai nos levar também a ser batizados com o Espírito Santo? Somente aquele que já foi batizado com o Espírito Santo é que vai transmitir, é que vai repartir o que tem. Não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Então ele tem o poder do Espírito Santo, ele tem o poder do alto. Tem o poder para pregar o Evangelho a todo mundo, tem o poder para curar os enfermos, tem poder para libertar os que estão atormentados dos espíritos imundos.
E nós vamos ver que a partir daqui já se torna realmente mais explícito esse ministério de Jesus, indo por todas as cidades. O seu propósito de ir por todas as vilas, todas as cidades de Israel. E ele precisava ir logo enquanto era dia, porque breve viria a noite em que não se poderia mais trabalhar. Ele já sabia, já havia sido revelado, ele mesmo já havia dito, que aqueles escribas, aqueles fariseus já estavam perseguindo, já estavam querendo prendê-lo, já estava nascendo o propósito de matar a Jesus. Porque naquele poder do Espírito Santo, todos os honestos, todos os sinceros diriam: é Jesus o Messias, ele deve assumir o reino de Israel, ele deve assumir o comando da religião judaica, da direção de Deus, da palavra de Deus, do que deve ser feito, como devemos viver. Devemos todos, somos sacerdotes, os sacerdotes, sejam escribas, levitas, fariseus, todos passarem para Jesus. E Jesus é quem vai dizer quem serão seus apóstolos, quem vai trabalhar com ele, em qual cargo. Deixe tudo na mão de Jesus. Isso nenhum deles queria perder. Ou podemos dizer que alguns sim, alguns deixaram tudo e o seguiram, alguns poderosos, mas a maior parte não. Por isso ele foi condenado, morto, mas ele ressuscitou, venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo e nos batiza hoje com o Espírito Santo para darmos continuidade a essa palavra de Jesus, de liderança da obra de Deus aqui na terra. Que Deus te abençoe, que Deus te batize com o Espírito Santo, você seja revestido do poder do alto para também realizar esta obra para a glória de Deus. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.